Boa noite, gente. Mais um No Ar com Gé Fonseca. E hoje a gente está com mais um diazinho aí de entrevista pelo Zoom, mas posso adiantar que tá vindo muita coisa boa aí. A gente está voltando aos poucos dos presenciais de novo, né? Mas aguarde um pouquinho que vai vir muita coisa por aí. Bom, hoje nós vamos falar de um papo também que aí foram muito noticiado, né? Nesses últimos tempos, porque perdemos pessoas públicas a respeito de dietas, os remédios aí naturais, né, que a gente sabe que não são tão naturais assim. Então, eu resolvi convidar uma nutricionista para vir falar com a gente sobre alimentação saudável. Afinal, o que é se alimentar saudável, né? A gente acha que é simples, mas não é não, viu, gente? E mais, não é só aqueles 2, 3 quilinhos, ou até para quem tem mais dificuldade, né, de perder peso, a gente também está falando de saúde, né? Nesses últimos anos, a gente viu a importância que é de cuidar da gente. Então, e pode começar de uma maneira simples, a forma de que você se alimenta. Então, vamos para o nosso papo com a nutricionista Maruza Siqueira, e eu espero que vocês gostem desse papo e que a gente possa tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Boa noite, Maruza. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite nosso aqui do No Ar com Gé Fonseca para estar batendo esse papo com a gente. Olá, Jéssica, tudo bom? Tudo. É um assunto sempre... Oh, desculpa, não é, Jéssica? Não, pode falar. Então, é um assunto realmente que é sempre bom falar um pouquinho, né? Sempre tem alguma novidade. Eu espero poder acrescentar aí um pouco para quem está ouvindo. Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei sim, que é muito simples, mas eu acredito que muitas pessoas, às vezes, podem até surpreender na hora que você falar alguns alimentos, assim, né? Na verdade, a alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Quais os exemplos, né, quando a gente fala de alimentação saudável? Tá bom. Essa é uma pergunta que realmente é extensa, poderia ficar aqui 1 hora falando o que é alimentação saudável, porque não é, parece simples, né, mas não é tão simples assim. Então, assim, a gente pode dizer que as coisas mais importantes sobre alimentação saudável, eu acho que a maioria das pessoas realmente já sabem, que é buscar comer alimentos in natura, né, evitar os alimentos processados e ultraprocessados, não abusar nas quantidades, o modo como a gente prepara, então a gente tem que evitar frituras, buscar comer o alimento da forma mais próxima da natureza. E, assim, a parte que fica um pouco mais complexa de entender é sobre as especificações que cada pessoa tem as suas necessidades. Um alimento que faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para outra, mesmo sendo um alimento saudável. As quantidades para cada pessoa são diferentes, depende também do momento da vida que a pessoa está, se precisa tratar alguma coisa, e aí a gente entra no que não é tão simples, né? Mas, se a gente fosse falar de alimentação saudável, o que é mais importante é realmente aquilo que eu comentei no início, de buscar comer frutas, verduras e legumes diariamente, não abusar nas quantidades, ter uma organização dos nutrientes, dos macronutrientes, né, nas proporções, que isso também não é tão simples, mas quando a gente fala de macronutrientes e proporções, a gente está falando de quantidades adequadas de proteína, gordura, passou um aviãozinho, deixa eu entrar. Proteína, gordura, carboidrato, quais são essas quantidades, né? E buscar ter alimentos ricos em vitaminas, né? Evitar aquela caloria que a gente fala de caloria vazia, que é quando a gente come um alimento que ele só tem caloria, mas não tem os nutrientes. Não tem nada, né, para o nosso organismo, né? E, assim, eu até falei no começo que quem procura um nutricionista ou procura um outro tipo de acompanhamento, não é sobre também só perder que... Peraí, parou. Aí foi.
Fala não só em perder peso, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, vem cada organismo é de uma forma, vem também a parte da saúde, né? Então, por isso que é importante, quando você vai fazer um regime, procurar realmente um profissional, né? Não fazer por conta própria, ou a dieta da vizinha, ou do parente, né? Com certeza. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas chegam até o nutricionista só porque estão insatisfeitas com o peso na balança, né? Então, realmente, o dia a dia no consultório, quando a gente faz aquela pergunta que costuma ser a primeira, né? Por que você buscou ajuda com o nutricionista? Porque quer emagrecer e perder o peso na balança. Mas a gente tenta sempre mostrar que isso acaba sendo, não é o fator principal, é uma consequência de uma coisa muito maior, né? Que quando a gente pensa em se alimentar bem e estar bem nutrido, estar no peso adequado vai vir ali como um bônus dentro de vários outros, né? Então, a gente vai cuidar de saúde mental, a gente vai cuidar do bem-estar físico de uma forma geral, né? Saúde, longevidade, tudo isso está embutido aí no pacote de uma alimentação saudável. Essas dietas que surgem, a gente fala que é as famosas dietas na moda, né? Cada hora parece uma coisa. Low carb, cada hora parece um termo diferente. Não vou dizer se é certo ou errado, mas, assim, quais são os perigos, né? Dessas dietas, assim, que às vezes as pessoas, ao ouvir falar, vai no próprio computador, busca, por exemplo, vamos dar um exemplo igual dessa low carb, né? Qual o cuidado que a pessoa tem que ter ao optar por esse tipo de dietas mais, pode se chamar de restritivas, assim, né? Extremamente restritivas. Sim. Então, quando a pessoa ela não consegue, né, ir até um nutricionista, graças a Deus, hoje a gente tem realmente muita informação, então, às vezes a pessoa consegue adequar, se ela buscar entendimento, né, adequar a alimentação e até, às vezes, usar de alguma dessas opções aí para organizar a sua dieta sem grandes malefícios, desde que ela vá numa fonte certa que tenha e que gaste tempo, né? Então, isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas não fazem, elas querem aquela informação muito rápida, né, de Instagram, e, enfim, uma foto de antes ou depois, aí uma pessoa fala 2 minutos e ela já quer incorporar aquilo para a vida dela. Então, realmente, isso é sempre muito, muito perigoso. Então, a gente sempre fala, assim, que se quer começar, né, a melhorar os hábitos, comece pelo que é básico e que não leva a risco, que, assim, costuma fazer toda a diferença, né? Então, às vezes, a pessoa, ela quer fazer jejum intermitente, dieta comendo só proteína, achando que aquilo ali vai mudar toda a vida dela e trazer resultados rápidos, mas o que faz a diferença mesmo são outras coisas, né? Então, tipo, uma coisa básica que é beber água, a grande maioria das pessoas não bebem água na quantidade que deveria, ou comer 2 porções de frutas de forma variada. Se a gente for perguntar ali, fazer uma pesquisa básica numa família e nos amigos, vocês comem 2 tipos de frutas diariamente, de forma variada? A maioria vai dizer que não, a maioria vai dizer que não bebe água. E, assim, são coisas que já tem inúmeros estudos comprovando a importância disso. Mas o marketing não vende, né, isso também, assim, então a pessoa ela precisa escutar uma coisa muito diferente para achar que aquilo é milagroso. Né, Marisa? As pessoas, principalmente com a internet, que é tudo muito instantâneo, elas procuram as fórmulas mágicas, né, e, infelizmente, por exemplo, nesse último mês, a gente viu que deu na mídia 2 pessoas que perderam vidas, né, com essas fórmulas naturais que a gente sabe que não existem essas coisas naturais industrializadas, né? Então, é complicado isso, né? Como que vocês, profissionais, lidam com tudo isso? Porque, igual você falou, não vende, né? O natural mesmo, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água. As pessoas não, elas querem uma forma dentro de um potinho que vai te prometer em 30 dias, né? Como que vocês lidam com isso, assim? Quando o paciente, às vezes, chega até no consultório e fala, olha, eu vi que tem um chá assim, assado, em cápsula, né? Como vocês lidam com isso?
Então, quando a pessoa ela chega até o consultório, né, a gente acaba sendo um trabalho de formiguinha, né, porque cada nutricionista ela não tem uma força tão grande quanto as grandes empresas que investem, né, muito dinheiro em propagandas aí de produtos que não trazem esses benefícios todos. Mas quando a pessoa ela está frente a frente com o nutricionista, sim, fica muito mais fácil, né? A gente faz uma conversa e a gente faz um acompanhamento e a pessoa entende, porque a gente explica o que acontece, quais são os mecanismos, e a pessoa vai entendendo, e aí é ok. O problema são realmente as pessoas que não querem saber, né? E esses 2 casos que veio para a mídia, porque a pessoa foi a óbito, né? Isso acontece muito mais, assim, não só óbito, mas pessoas que às vezes jogam sua saúde no lixo. Então, às vezes, exatamente, tipo, uma dieta rica em proteína num prazo indeterminado, ela pode ser muito agressiva para os rins, para o fígado, e às vezes a pessoa ela está fazendo isso, não está fazendo os exames periódicos, não está atento ali com o que está acontecendo, e ela só vai perceber às vezes muito tempo depois. Então, dependendo da saúde da pessoa e da tolerância, ela até fica feliz no primeiro momento com o resultado ali do peso, achando que aquilo ali é o que mais importa, né? E às vezes pode ser que 10 anos depois ela vai pagar. Então, uma pessoa aí com 30 anos, 20 e poucos anos, que está fazendo várias coisas super contraindicadas, pode ser que ela venha a adoecer rápido, mas pode ser que ela vai sentir isso bem lá na frente, né? E aí, isso que é mais difícil de explicar, porque as pessoas estão muito preocupadas com agora, né? Com a foto que ela vai postar agora. Ela não está tão preocupada, assim, com esse preço lá na frente. E, assim, eu queria te pedir que você falasse, por exemplo, 5 alimentos que não poderia faltar na alimentação da pessoa. Lógico que tem muito mais, mas 5 exemplos de alimento que a pessoa deveria ter ali na sua rotina diária, ali na hora de se alimentar. Tá, então, realmente, essa é uma pergunta dificílima, porque quando a gente fala, do mesmo jeito que não existem 5 piores alimentos, não existe também 5 melhores alimentos, né? Isso é tudo uma composição da alimentação. E aí a gente pode falar que, né, água não é um alimento, mas é o importantíssimo, sabe, né, que a maior parte do nosso corpo é composto ali de água. E as frutas, verduras e legumes, tudo que é vegetal, ela tem que vir de forma variada. Então, se a gente colocar uma fruta determinada ali, nessa lista, isso vai ser a gente não vai acertar. Então, assim, a gente poderia dizer que 2 desses itens, né, é aquela pirâmide alimentar que a gente busca tentar passar para as pessoas, né, que a base tem que ser das frutas, verduras, legumes, a maior parte da nossa alimentação, em todas as refeições, tem que vir daí, né, e a proteína, para quem não é vegetariano, quem não é vegano, vai vir, né, dos leite derivado, das carnes, e aí, então, é um outro grupo também super importante, e é onde a gente tem que buscar qualidade. Então, a gente não pode colocar nesses 5 alimentos, por exemplo, peixe, porque pode ser peixe, pode ser frutos do mar, pode ser a carne, pode ser o frango. Então, assim, o que a gente tenta fazer é não diminuir, não deixar que a pessoa foque em números determinados de 5 alimentos, né? Ela tem que, quanto mais rica e variada for essa, exatamente, melhor será. E me fala uma coisa, a gente sabe que ainda mais nessa crise que a gente está, não é todo mundo que pode estar indo no médico, tendo acompanhamento, né? Que dica que você dá para as pessoas que estão querendo melhorar, né, a sua ingestão de alimentos? Quais dicas que você dá, assim, olha, a pessoa fala, não tem condições de ir nutricionista, mas que dica que você dá para essas pessoas que estão começando a se preocupar, né, com não só em perder peso, mas com a própria saúde mesmo, agora que a gente está tão olhando para dentro, né, da gente, como é importante a gente ter, né, a saúde em dia, né? Sim, acho que uma das dicas principais é buscar informação nos lugares certos, né?
Então, assim, o próprio SUS tem lá as cartilhas de recomendação alimentar. Então, se você colocar ali alimentação saudável, Organização Mundial da Saúde, você vai ter uma cartilhazinha em PDF que já vai ter informações ali resumidas e de forma básica, né? E se você buscar, talvez, um postinho perto da sua casa, eles têm essas cartilhas também, e eu gosto bastante de trabalhar, quando eu trabalho na rede pública, de trabalhar com elas, porque a linguagem é muito, muito simples, né? E você pode também, em livros ou em sites específicos, estar sempre buscando essa informação e evitar buscar mídia social com pouco embasamento, assim, da pessoa que busca um profissional, né? Então, tem várias nutricionistas que fazem um trabalho super bacana também nessas mídias, mas desde que você gaste um tempinho ali escutando o que elas têm para falar, né? Porque às vezes a pessoa ela só quer rodar ali e ver uma foto e, enfim, nem escuta tudo que está falando. Então, busca um profissional que está ali no dia a dia trabalhando, que você já vai ter muitas informações, e foque, assim, no básico, que o básico realmente é muito importante disso tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que você falou o principal, sabe? As pessoas hoje vão muito pela imagem, né? Hoje a gente vive pela imagem. E aí, às vezes, tem um artigo super legal e a pessoa não, ela se prende naquele outro fórmula, porque tem o antes e depois de 15, 20 dias, né? Então, eu acho que no próprio YouTube, né, tem canais muito sérios que disponibilizam, sim, né? Igual nosso, tem muitos outros canais no próprio YouTube que, se a pessoa procurar, ela não vai ficar sem informações sérias, né? Só não pode achar que tem fórmula mágica, né, Marusa? Não tem fórmula exatamente mágica da saúde, né? Sim, desconfie de toda a informação que chegar prometendo coisas assim que você não vê no dia a dia, né? Então, se fosse tão simples e tão rápido, né? Conversa com suas colegas e vê, está sendo simples, está sendo rápido, tomando alguma coisa, até porque, né, se a gente usar um pouco do bom senso e parar um pouco para pensar, a gente vê que se existisse realmente essa pílula, né, não existiria ninguém sofrendo ali com acima do peso, né? Então, é questão de... E a obesidade, né? A obesidade não seria um grande problema hoje. E o entendimento também, assim, de ter a paciência, né? Às vezes a pessoa, ela levou 10 anos para ficar foi ganhando peso aos poucos. E aí, assim, nossa, eu pesava 55 e passaram-se 10 anos e já estou com 70 e tantos. Ela levou esse tempo todo para ganhar peso, e aí quando ela se vê com 70 e tantos, 80, enfim, isso é só um exemplo, ela quer, aí quando ela decide, ela quer que daqui a 3 meses ela já tenha um super resultado. Então, do mesmo jeito que a gente não ganha peso, e ganhar peso é de uma forma, né, que a gente está ali só comendo a mais, a gente mesmo assim não ganha tão de uma hora para outra assim, perder, que exige mais esforço da gente, não tem como ser de uma hora para outra. Mas cada ganho, né, a gente está sempre querendo evoluir, não importa se a gente fala que, assim, perder 4 quilos, né, de gordura num mês é um mega ultra resultado, e a gente não precisa querer estar além disso, mas perder 2 quilos é muito bom também, se a pessoa, né, está precisando perder. Então, a gente acabou indo ali para perder peso, mas, assim, isso eu usaria para qualquer outra coisa no quesito de alimentação saudável. Então, assim, a pessoa come fast food e todos os dias ela come hambúrguer, pizza, salgadinhos, e aí ela pensa, eu tenho que mudar, e ela cria metas muito, a maioria das vezes, inatingíveis, né? Eu vou parar de comer isso, ou eu vou parar de tomar refrigerante. E a meta é tão complicada que ela não consegue nem sair do zero. Então, se a gente... né? Exatamente. Você bebe refrigerante todo dia, tira aí 3 vezes da semana, né? Comece a fazer uma caminhada, vai trocando, né? Vai diminuindo aos poucos também, para o seu próprio organismo também entendendo que está tendo uma diferença, né? Não só o organismo, mas a cabeça também comanda tudo, né? Não adianta você querer
difícil já nos primeiros dias, senão depois você não vai conseguir, né? Aguentar esse foco, né? Marius, eu queria muito te agradecer, viu? Oi? Queria muito te agradecer. Obrigada. Eu que te agradeço. A gente adora estar falando um pouquinho sobre alimentação, de qualquer forma que a gente possa trazer um pouquinho de informação para as pessoas. Nós, como nutricionistas, ficamos felizes. Então, eu que agradeço. Eu espero que a gente possa ter aí ajudado. Todos os assuntos, né, gente, que eu trago são vocês que pedem, e ainda mais agora, depois dos ocorridos, então foi muito pedido nas minhas redes sociais, então eu espero que a gente tenha ajudado um pouquinho. A gente sabe que se deixar aqui, ó, tem papo, né, por horas, mas o nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, um pouquinho tirar as dúvidas, né, para quem tem aí, quem está, às vezes, até começando aí esse foco aí de cuidar um pouquinho mais de si. Então, muito obrigada, viu? Obrigada aí. Pessoal, fica aí, tem muita coisa boa, e lembrando que o BRT Channel está em mais de 175 países, está no Brasil inteiro, então, muito obrigada, continue aí, até a próxima quinta-feira. Tchauzinho.